Olá, eu sou a Cida Novas do Carretel de Sonhos. Hoje vou mostrar para vocês como que eu fiz esses estojinhos aqui escolar. Ele é duplo, esse material que eu utilizei é o PVC. Dentro ele foi feito com bagum, mas o material que eu vou usar hoje é o nylon dublado. Ele é bem amplo e você pode usar ele também como uma necessaire. Vou mostrar para vocês as partes que vão ser utilizadas para fazer o estojo. É bem pouco material que a gente vai usar aqui. Precisa, para a parte externa, 29 centímetros por 30 para o corpo do estojo. Mais uma tira de 3,5 por 30. Forros, a gente vai utilizar 4 partes de 11 centímetros por 30. Para os puxadores, 2 quadrados de 8 por 8, 2 zíperes de 38 centímetros e 2 cursores. Esse corinho, para quem quiser fazer um adereço no cursor, como esse daqui, olha. Às vezes você quer colocar um adereço e não tem um pingente, aí esse corinho já dá um charme na peça. Temos que tomar cuidado quando for cortar o material para fazer o estojo, que se ele tiver sentido, você vai ter que cortar com 1 centímetro a mais e costurar para que ele não fique de ponta cabeça. Olha, tá vendo? Nesse estojo, como o tecido tinha sentido, eu cortei com 1 centímetro a mais, uni as partes para ele ficar na posição certa. Esse aqui já não teve necessidade, olha. Então, tem que tomar sempre cuidado. Quando o tecido tiver sentido, você tem que cortar e colocar ele na posição certa. Ah, outra coisa. Você pode utilizar também a tricoline para fazer esse estojo. Só que aí você vai ter que estruturar ela com a manta R1 ou a manta R2. Senão ela vai ficar muito mole. Mas você pode estar utilizando qualquer material que você tenha aí para fazer. E como vocês viram, é pouquíssimo material utilizado. Quanto às medidas, não precisa se preocupar em ficar anotando, porque vai estar na descrição do vídeo. Então, agora vamos lá, né? Então, agora nós vamos pegar aquela parte que foi cortada de 3,5 por 30 e um zíper de 38 centímetros. Vamos colocar a parte, os dentinhos olhando para o direito do material aqui, do tecido. Vamos colocar ele bem rente e passar uma costura reta. Se você tiver dificuldade, pode prender com aqueles prendedorzinho, com um clipezinho. Ó, passamos a costura aqui. Agora, vamos pegar uma parte desse material do nylon dublado e vamos colocar em cima. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar. Toda vez que a gente pegar o material, vamos marcar o meio dele para sempre ficar centralizado, que fica bem mais fácil do que ter que ficar medindo, ó. Você tá vendo, ó? Foi marcado aqui com um piquezinho e nesse aqui. Então, agora, quando eu vou sobrepor um sobre o outro, eles têm que se encontrarem, ó. Eles vão se encontrar e vai ficar certinho, sem você ter que ficar preocupando se o material vai sair do lugar ou não. Então, o pique vai ser o teu guia de que a peça vai ficar certa. Aí, você vai pegar esse de 11 por 30 e vai virar pro direito, o direito com o direito, olha. O direito do forro com o direito do PVC. Ou tricoline, ou material que você for usar. E vamos passar uma costura. Feito isso, vamos virar, marcar bem e vamos rebater uma costura em cima, dando acabamento nessa parte. Zíper, nós vamos pegar e fazer o mesmo procedimento que fez na outra lateral dos 3,5, olha. Vamos colocar aqui, passar a costura reta. Depois colocar o forro e fazer a mesma coisa. Vai ficar como essa parte aqui. Então, depois que costurou o zíper, a outra parte ficou assim, olha.
é exatamente igual à primeira etapa que a gente fez. Então, aqueles 3,5 centímetros, você vai pregar um zíper de um lado e do outro e o forrinho. Agora, eu vou pegar o quadradinho de 8 por 8, os dois quadradinhos, e nós vamos fazer os puxadores. Agora, para fazer os puxadores, a gente pega os dois quadradinhos, né? Vai colocar um em cada ponta. Você vai marcar aqui o meio, dobrar e dobra aqui. Vai fazer como um viés, ó. Ele vai ficar como um viés. Você vai passar uma costura aqui e uma no outro lado. Isso a gente vai fazer nos dois quadradinhos. Então, ficou assim. Aí, nós vamos dobrar o meio e passar uma costura aqui para ele ficar mais fácil na hora de fixar na peça. Então, nós temos agora os dois puxadores. Nesse momento, nós já podemos fixar ele na peça e já temos mais uma etapa. Vai ficar um puxador de um lado e o outro do outro lado. Só vamos passar uma costura só na parte do puxador, só para fixar também. Agora, nós vamos começar a fazer a parte externa do estojo, ó. Vamos pegar aquela parte que a gente costurou do zíper, dobra o forrinho pro lado de dentro, dobra o forrinho assim pro lado de dentro. Nessa lateral do zíper, a gente vai fixar a parte externa do forro, ó, olhando o direito do tecido, olhando pro direito do zíper. A gente vai fixar aqui, bem rente, e passar uma costura. Como para não correr o tecido, fica mais seguro você colocar o clipe para estar segurando ele. Senão, conforme você vai costurando, ele pode correr e ficar torto no final da costura. Aí, ó, já tá transformando num estojinho, ó. Já tá mudando a forma. Agora, ainda assim, vamos pegar a outra parte de 11 centímetros e vamos costurar aqui, nesse zíper, ó. Lembrando de sempre estar encontrando as partes com os piquezinhos. E vamos marcar aqui, segurando com esses clipes para não perder. Vamos lá? Costurou aqui o forro, né? Junto com a parte do corpo do estojo. Ficou assim. Agora, a gente vai passar ele pra lá. Bem rente, assim, ó. E vamos rebater a costura, pra dar o acabamento bonitinho aqui no nosso estojo. Segura bem, ó. E vamos passar uma costura aqui pra rebater. Pronto, olha. Aí ficou aqui rebatido. Agora, nós vamos pegar esta parte do zíper, vamos destacar, pra ficar mais fácil, né, pra gente costurar. E vamos costurar aqui, ó. No outro lado do corpo do estojo. Que os dentinhos do zíper, ele vai ficar voltado pro direito do tecido, tá? Então, você vai pegar, vai fixar ele aqui, passar a costura. Nós passamos a costura, fixando a outra parte do zíper, o dentinho virado pro lado direito do tecido. Agora, nós vamos pegar a outra parte que sobrou dos 11 centímetros e vamos colocar aqui. O direito do forro virado pro direito do tecido. Vamos fixar direitinho com os clipezinhos, com alfinete, se for tecido. E passar a costura. Pode falar. Agora, nós vamos virar o forro para o lado de dentro, desta forma, ó. E vamos rebater a costura aqui em cima. Depois que a gente costurou o último forrinho,
Aí a peça ficou dessa forma, ó. Agora chegou o momento da gente colocar o cursor dos zíperes, os dois cursores. Lembrando que o cursor tem que colocar os dois na mesma posição, para abrir no mesmo sentido. E prender para ele também não sair e a peça ficar torta. Então, você dá um piquezinho. Dá um piquezinho no zíper. Você puxa. Passa novamente, porque é melhor que a peça fique fechada. Então, você vai deixar o cursor no meio da peça. Aí, ó, o zíper ficou os dois cursores no mesmo sentido. Isso é muito importante, senão vai abrir um para cada lado depois. Agora, nós vamos virar a peça do lado do avesso. Olha, tá assim. Nós vamos pegar as duas partes, olha, direito com direito. Vamos unir. Bem certinho, ó, bem certinho. Vamos marcar daqui do zíper para baixo 1,5 centímetros. Vamos fazer isso nos dois lados desse forrinho e do outro também. Então, é tudo igual, essa parte e do outro. Vai marcar 1,5 centímetros. E a gente vai começar a costurar daqui para baixo. De um lado do forro, você vai fechar tudo aqui também, ó. Pode fechar toda essa parte de baixo. Então, ficou os três lados fechados, ó. Então, ficou sobrando 1,5 aqui, 1,5 aqui. E costurou, fez uma costura reta na parte toda. Na outra parte, nós vamos costurar as duas laterais e deixar uma parte aqui da parte de baixo, deixando um vão de uns 20 centímetros para desvirar a peça, de 15 a 20 centímetros. E já vamos deixar o zíper aberto, senão depois a gente não consegue desvirar a peça. Então, ficou assim, um forrinho costurado inteiro, as três partes, sobrando 1,5 de cada lado. O outro forrinho, sobrando 1,5 de cada lado. E a parte do fundo, você deixa um vão, deixei 17 centímetros, de 15 a 20 centímetros, que é o que vai fazer para você desvirar a peça depois. Agora, a parte externa, você vai achar o meio aqui na peça, ó. Você vai centralizar o meio dela certinho. A peça toda aqui. O forrinho você vai segurar, ó. Vai deixar bem o meio com o meio. Você vai segurar o forrinho, ó, você vai passar uma costura aqui, até o final, dos dois lados. Lembrando sempre do retrocesso, no início e no final de toda a costura. Ó, a mesma coisa você vai fazer do outro lado. 1,5 centímetros que a gente deixou é justamente para isso, ó, para facilitar as costuras aqui. Então, nós podemos já cortar o excesso do zíper. Com isso, a nossa peça tá quase pronta. Agora, vamos fazer a caixinha de leite. Caixinha de leite é o que vai dar esse formato quadradinho na peça, olha. Tem muita gente que tem as suas réguas prontas, adequada para isso. Quem não tem, vai fazer como eu fiz, ó. Você vai pegar um cartão, uma cartolina, um papelão, e vai fazer um quadradinho de 3,5 centímetros. Aí, você vai colocar aqui no canto da peça, olha.
Agora você pode fazer com a caneta comum mesmo, porque não tem problema aqui não. Você vai marcar esses quadradinhos. Então, foi feita em todas as partes da peça, ó. Na parte do corpo principal e no forro também, ó. Em todos os lados foram feitas marcações. Nós tivemos um probleminha no vídeo e eu vou ter que passar aqui para vocês. Depois que a gente desvirou a peça, em todas as partes a gente fez um quadrado daquele de 3,5. Quando termina esse quadrado, a gente vai formar um triângulo com ele. Você vai pegar as partes assim, olha. Corta o biquinho para facilitar. E vai unir de forma que cada parte com a outra forma um triângulo. E aí sim, a gente vai passar uma costura. E depois vamos cortar. Então, isso vai acontecer em todas as partes, nas dos forrinhos e na parte externa do estojo também. Vocês desculpem, mas é um imprevisto que aconteceu. Então, eu fiz assim só para estar exemplificando para vocês como que é que a gente chegou nessa parte da peça. Obrigada. Aí, depois de costurado todos os quadradinhos que a gente fez da caixinha de leite, ó, já cortei e fica assim. Agora, a nossa peça está praticamente pronta. Vamos desvirar e vamos ver a transformação. A gente desvira com cuidado, olha. Acerta bem os cantinhos. Olha aqui, ó. A parte do forro. Olha, ficou bem tudo certinho. Fica bem amplo. E temos o que fazer agora? Apenas costurar a abertura. Quem quiser pode fechar com ponto invisível. Eu costumo fechar a máquina mesmo, eu acho que fica mais prático e também não tem necessidade, assim, porque não é uma peça que você vai estar mostrando o fundo dela. E eu prefiro fechar a máquina, mas vocês podem fazer como quiser. Tá pronto o nosso estojo duplo, todo forrado. Esse forro, como eu falei pra vocês, é o nylon dublado. Nos outros eu usei o bagum. E lembrando que se você quiser colocar um adereçozinho aqui no zíper, porque não é de pingente, então para dar um charme na peça, eu vou usar um corinho da cor do forro, que eu achei que fica bem legalzinho aqui. Já dá um diferencial na peça. E toda peça é assim, você tem que fazer com seu capricho e sempre tá colocando coisas que vai agregar valor à peça. Eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Ele vai estar disponível no meu canal e também estou montando um grupo para tá lá todos os arquivos dos vídeos que a gente fizer aqui e também se vocês quiserem postar os trabalhos de vocês e trocar a experiência, acho que vai ser um grupo bem legal. Se vocês quiserem se inscrever, vai estar o link logo abaixo aí na descrição. Bem legal. Obrigada a todos, um beijo.